Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal para fazermos a análise pós-jogo desse empate em 2-2 contra o Bragantino com um pouco assim de chateação, né? Estamos chateados porque poderíamos muito ter saído com a vitória, merecíamos uma vitória, né? E poderíamos muito ter conseguido uma vitória diante do Bragantino. Infelizmente, isso não aconteceu e a gente fica chateado com isso, né? Eu acho que o que a gente pode definir desse jogo é que, assim, como até tá na matéria, né, do GE no Campeonato Brasileiro. Um primeiro tempo que se aplicou muito ao Santos, que se diz aquele famoso estilo popular no futebol que é: quem não faz, toma. Exatamente isso que aconteceu. O Santos teve inúmeras chances de conseguir abrir o placar no primeiro tempo, né? No primeiro tempo inteiro, o Santos fez um jogo muito bom. O Santos foi pra cima, o Santos conseguiu se impor diante do Bragantino, jogou com vontade, né? Teve várias chances, várias oportunidades, levou muito perigo. Mas, infelizmente, não conseguiu aplicar todas essas chances, toda essa superioridade que teve e todas as chances que teve em gols. Se não fosse assim, teria sido diferente. Mas o Santos não conseguiu aproveitar as chances que teve. O Bragantino foi lá e conseguiu. O Bragantino foi lá e na chance que teve, conseguiu, fez 1-0, né? E aí o Santos sente esse golpe, né? O Santos diminui o ritmo de jogo, diminui a intensidade, né? E no segundo tempo, até os 10 minutos, o segundo tempo foi muito morno, porque o Bragantino faz 1-0 na reta final do primeiro tempo, nos 30 minutos. Depois disso, que o Bragantino faz 1-0, o Santos acaba diminuindo um pouco o ritmo de jogar. E assim, né? E no segundo tempo, nos primeiros 10 minutos, até o momento do Santos empatar, o jogo foi muito morno. Mas aí o Santos vai lá, consegue empatar com o Lautaro Dias. Aliás, eu acho que foi até um gol muito bonito do Lautaro Dias, um gol de carrinho. Ele empatou de carrinho, um gol, né, bonito de se ver, esse gol do Lautaro Dias. E o Santos vai lá, empata e em pouco tempo, depois de 4 minutos de ter empatado, consegue virar, né? Então, em menos de 15 minutos, o Santos consegue virar o jogo, né? Em 5 minutos, na verdade, né? Porque com 10 minutos empata, né? Com 14 vira. Então não foi nem com 5 minutos, foi em 4 minutos o Santos consegue virar o jogo, né? E antes dos primeiros 10 minutos, nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, o jogo estava muito morno, muito apático, mas com 10 minutos o Santos consegue empatar, em 14 vira, né? O Santos precisou de 4 minutos para conseguir virar. E depois disso, o Santos continua melhor do que o Bragantino. O Santos segue melhor, só que o problema do Santos é que o Santos não soube ser tão estrategista assim, vamos dizer. Porque o Santos, depois de fazer 2-1, depois de virar o jogo, o Santos joga na base da administração. O Santos só se preocupou em administrar o resultado, né? O Santos simplesmente jogou na base da defensiva para não sofrer mais gol e simplesmente conseguir a vitória. Mas essa estratégia não funcionou, porque o Bragantino foi lá e conseguiu o empate. Numa cabeça de escanteio, o Bragantino consegue o empate, né? E aí, né, o Santos vacilou nisso e vacilou no lance do gol do Bragantino também, né? Porque a zaga do Bragantino conseguiu subir mais do que porque o ataque do Bragantino subiu mais do que a zaga do Santos, né? Falei errado aqui. O Bragantino, o jogador do Bragantino, que eu não me lembro quem foi agora. Eu não me lembro quem fez o segundo gol do Bragantino, só me lembro que quem fez o primeiro gol, né, foi um ex-jogador do Santos. Disso eu consigo me lembrar muito bem, né? Que foi quem? O Lucas Barbosa. Mas, né, o segundo gol do Bragantino, o gol de empate, eu não lembro quem fez. Porém, né, o que aconteceu? O jogador do Bragantino que fez o gol de empate subiu mais do que a zaga do Santos, conseguiu subir,
né, para poder empatar o jogo. Então o Santos vacilou aí, né? O que aconteceu para o Bragantino ter conseguido empatar foi esse vacilo do Santos. Foi aí que o Santos vacilou para o Bragantino conseguir empatar, né? E depois disso, o Santos até tem outras chances, tem outras oportunidades de conseguir, né, voltar à frente do placar. O Santos, depois disso, teve outras chances de conseguir voltar à frente, de conseguir ganhar o jogo, mas infelizmente não conseguiu aproveitar. Né? Então a gente fica nisso, né? Um empate ruim, né? Porque dava muito para ter ganhado. Acho que o Santos merecia muito a vitória, porque o Santos fez um bom jogo, né? Mas só que por conta de detalhes, por conta de alguns erros, né? O resultado é diferente. E aí o Santos empata ao invés de ganhar o jogo. Né? Então erros custam caro e custaram caro nesse caso também. Né? Mas enfim, é isso que a gente tem para dizer aqui. Né? A gente poderia, né, se o Santos tivesse ganhado o jogo, conseguido a vitória, o Santos teria ido para 29 pontos, estava com 26, foi para 27. Se ganhasse, iria para 29, né? Poderia pegado o elevador e dado um salto na tabela, porque, por exemplo, o Corinthians perdeu do Flamengo, então o Santos ficaria na frente do Corinthians se ganhasse do Bragantino. O Santos poderia ter subido muitas posições para ficar até longe da zona de rebaixamento. Mas não. O Santos empata e fica na 16ª posição, só uma acima da zona de rebaixamento. O que dá mais tranquilidade é porque, por mais que seja apenas uma posição de distância, a pontuação é uma pontuação que a gente pode considerar como até tranquila. 5 pontos, 27 pontos do Santos. O primeiro time dentro da zona de rebaixamento é o Vitória, com 22. Não me lembro, na verdade, se é o Vitória ou se é o Juventude, porque os dois têm 22 pontos, tanto o Vitória quanto o Juventude, mas não me lembro quem fica na frente de quem pelos critérios de desempate. Mas se eu não me engano, é o Vitória. Se eu não me engano, quem abre a zona de rebaixamento é o Vitória, e depois do Vitória é o Juventude, mas de qualquer forma, ambos têm 22 pontos. E aí, um só fica na frente por conta dos critérios de desempate. Eu acho que quem fica na frente, se eu não estou enganado, é o Vitória. Mas enfim, né, 5 pontos da zona de rebaixamento, 16ª posição, uma acima da zona de rebaixamento, mas só que 5 pontos de distância para ela. É uma distância considerada como confortável? É, mas o Santos poderia ter conseguido coisa melhor. E não conseguiu, infelizmente. Mas assim, a gente vê nitidamente uma melhora muito grande com o Vojvoda. Né? Eu acho que se não fosse pelo trabalho dele, a gente estaria numa situação muito pior, né? E talvez até lá dentro da zona de rebaixamento. E que bom que não é esse o caso. Né? Então a gente vê uma melhora desse time com o Vojvoda, né? Em 4 jogos no comando do Vojvoda, a gente teve 3 empates e uma vitória. A vitória foi na rodada anterior, na rodada passada contra o São Paulo. Além disso, né, tirando essa vitória, 3 empates contra o Fluminense, contra o Atlético Mineiro e agora contra o Bragantino. Né? E 3 empates que poderiam ter sido vitórias. Esses 3 jogos que o Santos empatou, o Santos poderia ter ganhado esses jogos, porque fez bons jogos, porque fez jogos de qualidade. Então, é isso. A gente vê um time melhor, a gente vê um time muito melhor, e muito melhor do que em comparação com o Kleber Xavier, melhor em comparação ao Pedro Caixinha. A gente vê melhoras nítidas. A gente vê um time muito melhor, muito mais organizado, muito mais ofensivo. E isso tá claro. E isso a gente tem que enxergar muito bem. Né? Agora o próximo jogo é contra o Grêmio na Vila Belmiro no meio da semana, dia 1º de outubro. Dia 1º de outubro. Oh, não, peraí. Calma, vamos aqui. Hoje é 29, terça-feira 30, quarta-feira dia 31. Não, quarta-feira dia 1º, desculpa. 31 não é, esse mês não é 31, esse mês é 30, então quarta-feira é dia 30, na quarta-feira é dia 1º de outubro. Olha eu aqui fazendo confusão, ficar me enrolando com as datas, mas enfim. Quarta-feira, 1º de outubro, o Santos pega o Grêmio.
pela 27ª rodada, né? E o jogo é na Vila. Esse jogo o Santos tem como obrigação ganhar, né? O Santos está fazendo bons jogos, só que está deixando a vitória escapar por questões assim, como que eu vou dizer, mínimas. Será que a gente pode definir dessa forma? Questões mínimas. O Santos não consegue ganhar jogos que poderia ter ganhado e ficou só no empate. Esse caso foi contra o Fluminense, foi contra o Atlético e foi agora contra o Bragantino. Quarta-feira é na Vila, dentro de casa. O Santos tem que ganhar do Grêmio. E eu acho que uma vitória contra o Grêmio é completamente acessível. Não vamos dizer que é fácil. Fácil, não sei se a gente pode determinar como fácil, mas pelo menos é acessível. O Santos tem condição de ganhar do Grêmio na Vila, é lógico que tem. Então, ainda mais se fizer um jogo tão bom quanto fez nessas últimas partidas. Apesar de todas as últimas partidas não terem sido vitórias, terem sido empates, né? No caso, 4 partidas, 3 empates e só uma vitória. Né? Mas como a gente tá vendo uma melhora nítida, o Santos tem que ganhar do Grêmio. E consegue. Né? Tem condição. Só jogar bem da forma que tá jogando. Mas, né, não cometer erros que custam caro. Dessa forma o Santos consegue ganhar. Então que seja assim. Que o Santos consiga uma vitória do Grêmio na quarta-feira, né? E consiga, dessa forma, dar um salto aí na tabela. Mas é isso. Então, de qualquer forma, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. E eu espero que tenham gostado. E já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo. E sempre se mantenha informado sobre o Santos. Fala desse canal para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se mantenha informado sobre o Santos. Porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos do canal. Não custa, é de graça, você não paga nada. Então faz isso pra poder me ajudar, pra me dar aquela força, aquela moral que é sempre muito bem-vindo. E me segue no Instagram, como eu sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo pra você poder me seguir. Vai lá, me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdo Santos pra vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fui.